É uma escrita que já não fala de um eu, né, mas que evoca um nós, né, que ultrapassa a esfera do pessoal e do relato íntimo, né, da unidade, da linearidade, da identidade, né, e que aponta, como eu falava no começo, para o múltiplo, para multiplicidades, para coexistências. Eu acho sempre importante reforçar isso, porque como ela recupera na própria obra elementos e episódios da vida dela, pode parecer que é uma narrativa meramente autobiográfica ou autoficcional, né, que fala só de si, mas todo o eu na escrita da Juhas assume e carrega uma multiplicidade tanto de sujeitos como de tempos, de memórias, de guerras, né? De muitos modos ela provoca uma certa desintegração, destruição da linguagem do eu, né? E ela defende em muitos momentos na obra dela essa ideia de destruição, né? Uma destruição no caso dos mecanismos totalitários, né? Das máquinas de matar, como ela dizia, de toda forma de poder. E isso passa também por uma destruição da linguagem, né? Da literatura, do cinema, do teatro, nos seus moldes tradicionais. E essa ideia de destruir tudo como um modo de propor outro começo era a sua utopia política, como ela mesma dizia, né, uma utopia poético-política, né, destruir a linguagem com a linguagem, na linguagem, né, para propor outros sentidos, outras sensações. E para isso, pensando com Duras, é necessário escapar do didatismo, do panfletário, né, do eu, do pensamento do eu. Ela dizia que ela era comunista, né, até a alma, mas que ela não fazia e jamais faria literatura engajada. Ela era contra o engajamento na literatura. Ela dizia que é preciso sair do impasse dessa linguagem que busca engajar, recrutar o leitor. E ela vai dizer, em oposição a essa literatura engajada, que era algo muito em voga na França, né, nos anos 60, 70, e ela vai dizer que o que interessa para ela são as pessoas. Né? E ela mesma pergunta, quem se ocupa das pessoas se não a literatura? Então, eu acho que isso tem a ver, e ela dizia, né, que ser comunista para ela não é usar a literatura para engajar, mas escrever para se ocupar das pessoas, né? Escapar do impasse do século XIX, como ela dizia, né? Escapar da narrativa tradicional balzaciana, do herói, do personagem que tem uma identidade una, né? A Duras, ela se contrapunha a isso. Como ela dizia, o ser humano é só um monte de pacotes de unidades desconectadas e a literatura deveria deixá-los como tal. Então, a literatura não deveria tentar unificar esses pacotes desconexos que formam o ser humano, mas sim deixá-los como são. Né? E isso tem a ver com se ocupar das pessoas. Né? E essa ruptura e todo esse movimento passa na escrita da Duras por uma relação profunda com o que a gente falou aqui antes, né? Dessa escrita selvagem, com o que ela chamava também de língua da mulher, né? Duas coisas muito relacionadas para ela, o selvagem e o feminino. Né? Em muitas entrevistas, ela vai citar um livro que é muito importante para a Duras, que se chama A Feiticeira, do Julie Michelet, que ela considera uma das leituras mais importantes para ela, porque ajuda ela a pensar numa espécie de origem do uso da linguagem pela mulher. E aí ela remonta à Europa na Idade Média, quando os homens partiam para as cruzadas e as mulheres eram deixadas sós, e, como dizia Duras, elas aprendiam a falar com os animais, com as árvores, com as pedras, e para impedir que esse discurso não codificado se espalhasse, essas mulheres foram queimadas nas fogueiras, como ela dizia, né? E aí a Duras diz que essas mulheres começam a falar uma espécie de língua ancestral primordial com a natureza, e por isso elas eram punidas, e que aí a Duras, né, conclui dizendo que mulheres e crianças sempre estiveram perto da transgressão e da loucura. E é interessante notar que a criança e a mulher protagonizam muitos textos da Duras, muitas obras da Duras, né? Essa loucura tem muito a ver também com a escrita selvagem, né? Para escrever é preciso ser selvagem, e isso muitas vezes é visto como loucura, mas para Duras ser louca, nesse caso, é algo positivo, é não se adaptar às normas, aos padrões. Para ela, só quem é louco escreve completamente. E na obra dela, a loucura se manifesta nesse gesto selvagem de destruição da linguagem, né, de dizer o não dito, deixando como não dito, né, de evocar multiplicidades. E ela dizia que é preciso transbordar na escrita, né, deixar falar a multiplicidade que habita em si, que habita a escritora, né. E nada disso, a meu ver, é arbitrário, né, mas eu acho que é fruto de um esforço de criação, não é uma inspiração que vem na Duras, né? Mas é um esforço dela de criação e também um posicionamento radical contra essas guerras, contra o uso da linguagem que provoca e perpetua a catástrofe, né? Que permite que a catástrofe aconteça e reaconteça, né? E ela vive a vida inteira no meio de uma guerra sem fim,
que ainda está acontecendo aqui hoje, agora, nas nossas vidas, né? Mas ela não escrevia na intenção de mudar o mundo, muito menos de salvar o mundo, né? O esforço dela era outro, menos e ao mesmo tempo mais ambicioso, menos e ao mesmo tempo mais revolucionário, que é o esforço de recusar a linguagem dos seus usos habituais. Essa me parece que é a micropolítica do gesto de escrita da Juhas. Né? Essa também é a sua recusa de fazer parte de todas essas guerras sem fim, né? Coloniais, imperialistas, nazistas, repressoras, patriarcais, racistas, né? Uma recusa de tudo que reproduz e se reproduz na linguagem de dominação e de opressão. Então é algo que ela vai assumir mais radicalmente a partir das discussões políticas de 1958, em Paris, nesse momento da Guerra da Gélia, ao lado especialmente do Dionys Mascolo e de Maurice Blanchot, que eram amigos, né? O Dionys Mascolo foi o segundo marido da Juhas, e o Maurice Blanchot é um filósofo amigo, muito amigo de Juhas, e ambos defendiam a recusa absoluta e categórica de toda a guerra, né, do massacre do povo argelino, da invasão soviética na Hungria, de todo o projeto colonialista, de toda a unificação partidária, e também do uso da linguagem como perpetuação da violência. E para Juhas, que participou ativamente dessas discussões, a literatura ela deve antes desestabilizar os discursos de violência, né? Então, em vez de produzir algo, a literatura deve abrir novos sentidos no leitor e no mundo, né? E uma literatura da recusa passaria, portanto, antes de tudo, pela recusa de toda organização, né? De toda a lógica produtivista, né? Do pensamento colonialista, capitalista, da ideia da literatura como mero produto, né? E na contramão, a escrita da Juhas assume, como eu já falei um pouco, a defesa do vazio, né? Da suspensão, da loucura, da selvageria, da espera, né? E esse pensamento é muito importante, eu acho, não só para a gente compreender um pouco mais a obra dela, mas também para a gente pensar o mundo hoje, né? A literatura hoje, né? A escrita da Juhas, acho que nos ajuda a lembrar que, ao menos na literatura, né, na arte, a gente pode e deve experimentar outros usos da linguagem, né, sem desejo de convencer ninguém de nada, né? A palavra na contramão da guerra, na contramão do engajamento, a palavra que se ocupa das pessoas, a palavra que destrói o lugar comum da própria palavra. E, a meu ver, isso é algo que atravessa a escrita da Juhas, principalmente a partir das guerras que se sucedem, coexistem ao longo da vida dela, né, desde a infância até a vida adulta, principalmente com a experiência da Segunda Guerra, que ela mesma diz que é um despertar, né, de um longo sono. E a vivência da guerra, eu acho que é a vivência da guerra e a perpetuação de que muitas vezes a paz e a vitória não passam de um discurso vazio, né, que fazem com que ela invente um estilo próprio, um modo muito singular de criação, né, e que acho que nos provoca também a refletir sobre a linguagem, aí um pouco além do que é dito, e entrar em contato também com o como é dito, né, não só o que, mas o como. As guerras, né, essas guerras que atravessam Juhas, elas também nos atravessam, né? Mesmo que a gente ignore tudo isso que ela traz na escrita dela e que atravessa a vida dela, também nos perpassa, também nos mobiliza, né? Também movimenta os nossos corpos. E eu acho que esse é um convite que a obra dela nos faz, ainda hoje, né, talvez mais do que nunca hoje, que é a nos dar conta de como esse emaranhado de guerras nos atinge e de como escrever e também de como ler a partir desse lugar, né? Recusando o uso da linguagem que segue representando e reproduzindo a violência.